Olá, queridos irmãos e irmãs! Hoje tem daquelas dúvidas polêmicas que vocês gostam. A dúvida de hoje é a seguinte: sou cristã, serva de Deus e tenho um sonho desde minha adolescência que é fazer uma tatuagem. Nada extravagante. Muitas pessoas dizem que fazer tatuagem é pecado. Inclusive, na minha igreja, muitos pensam assim. Gostaria de saber se é pecado um cristão fazer tatuagem e se a Bíblia condena isso, ou seja, a Bíblia condena a tatuagem. Muito obrigada, querida irmã, por dividir com a gente essa dúvida interessante, e você também tem essa oportunidade. Você tem dúvidas da Bíblia? Aqui, abaixo desse vídeo, os comentários estão abertos. Coloque a sua pergunta, a sua dúvida, e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então já vai deixando o seu like, abençoe o nosso trabalho, não custa nada para você, isso ajuda muito com que os nossos vídeos alcancem mais vidas e também, obviamente, ajuda eu saber que você está gostando dos conteúdos, tá bom? Para você que não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te conduzir nesse assunto. Nós vamos fazer reflexões importantes para entender o que a Bíblia diz sobre tatuagem e também entender o que eu devo pensar antes de decidir ou não fazer uma tatuagem. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Levítico capítulo 19, verso 28 diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Bom, esse texto bíblico é muito usado para proibir tatuagens em cristãos, pois nele Deus proíbe fazer marcas no corpo, o que muitos interpretam como sendo, então, uma proibição para fazer qualquer tipo de tatuagem. Além disso, temos também a argumentação de que o cristão é templo do Espírito Santo, e esse texto todos conhecem muito bem, e não se pode, então, pichar, ou seja, escrever, desenhar o templo do Senhor, que seria então o corpo dos cristãos, que não poderia ser, ou receber, melhor dizendo, desenhos, figuras, escritos e por aí vai. Mas será que tudo isso faz algum sentido? Eu vou analisar com você biblicamente essas posições e depois, na segunda parte do estudo, eu quero analisar algumas questões que pessoas que querem fazer tatuagem devem pensar, ok? E também, claro, você que quer saber sobre esse tema, é bom que você saiba também essas coisas, principalmente se você for uma pessoa experiente e tiver que aconselhar pessoas, ok? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto de não marcar a pele aqui em Levítico. Sim, nesse texto que nós lemos no início. Então é agora que você se inscreve no canal. Olha só, para receber os próximos estudos, você precisa fazer a sua inscrição, bater aí no sininho e colocar todas as notificações. Assim você recebe os próximos estudos bíblicos, ok? Faça parte da maior comunidade de estudo bíblico expositivo que está se formando aqui no YouTube e receba sempre estudos bíblicos de segunda a sexta, às 15 horas. Bom, o texto que nós lemos no início, Levítico 19, 28, ele tem um detalhe que é muito importante. Já entendemos que ele fala para não fazer marca, mas aqui no contexto a gente precisa observar que essas marcas a que ele se refere é marcas pelos mortos, ou seja, pelos mortos não firam a vossa carne, nem façam marca nenhuma sobre vocês. Conforme nós podemos observar claramente nesse texto, não há uma proibição total sobre não fazer tatuagens de todo tipo, de qualquer tipo de marca, de qualquer tipo de desenho ou objetivo. O texto não está falando de uma proibição geral, é isso que eu estou querendo dizer. Mas temos ali uma indicação pontual, principalmente ao povo de Israel, que não copiasse o costume de nações pagãs de sua época, que faziam o quê? Faziam marcas e até feridas na pele em adoração, veneração, homenagens a esses mortos de alguma forma, ok? Elas faziam isso como parte de um tipo de culto a esses deuses e aos mortos. Israel não podia copiar esse tipo de atitude. Assim, inicialmente, esse texto não pode ser usado para embasar uma proibição total da prática de fazer tatuagens, ok? Isso é importante, a gente precisa ser sincero na interpretação. Não podemos, por causa de uma opinião pessoal, aplicar um texto como esse de Levítico a todo tipo de tatuagem, porque não é o objetivo ali. O texto só pode ser usado naquilo a que ele se refere, perfeito? Essa é uma regra de interpretação importante.
Esse é o único texto bíblico que faz algum tipo de menção direta sobre marcas, sobre tatuagens. Fora esse, não temos textos bíblicos explícitos que proíbam e nem que autorizam o uso de tatuagens. Mas o segundo argumento sobre pichar o templo do Espírito Santo, que somos nós sabemos que não existe esse ensino de forma clara na Escritura. Ele é apenas uma conclusão. Ou seja, tira-se uma conclusão fora do contexto do uso desse verso, perfeito? Mas aí você deve estar pensando, presbítero, então você é daqueles que libera tatuagem, que diz que pode tatuar de qualquer jeito, em qualquer ocasião? Não. Não é bem assim. E a partir de agora, na segunda parte desse estudo, eu vou mostrar para você que apesar desses dois textos não proibirem todo tipo de tatuagem, mas obviamente proibirem ali a tatuagem pelos mortos, nós temos algumas questões que a Bíblia trata e que se aplicam à tatuagem e que todo cristão deve refletir. Vamos então começar agora a reflexão dessa segunda parte, de outros princípios bíblicos que nós devemos considerar nessa questão de tatuagem. O que o cristão deve refletir sobre essa questão de fazer tatuagens? Veja, toda atitude do cristão deve ser refletida no contexto completo da palavra de Deus, e não apenas no fato de a Bíblia proibir ou não proibir algo em específico. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa ou não deve, como cristãos, ficar caçando o versículo que diz sim e não. Eu posso fazer uma tatuagem de caveira? Tem na Bíblia? Sim e não? A gente não pode ficar baseado somente nisso, porque a Bíblia nos ensina a pensar. A Bíblia não é apenas um livro de sim e não, mas é um livro que vai muito além disso. Por isso, antes de decidir fazer qualquer tatuagem, ou estiver pensando, ou analisando, ou aconselhando alguém, creio ser necessário pensar alguns pontos para que essa tatuagem não venha se transformar em motivo de problemas e maldição na sua vida e venha a ser, obviamente, do desagrado de Deus. Então vamos fazer algumas considerações importantes a partir de agora. Primeira consideração: a tatuagem é para a glória de Deus? Essa é uma das principais considerações. Mas antes de te explicar, aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link a respeito do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Esse link vai te trazer aqui na nossa página com todos os detalhes a respeito do nosso curso. Tem um vídeo te explicando a respeito dele e você pode rolar a página e ver todos os detalhes, até mesmo depoimentos dos nossos alunos. E claro, você pode também aqui clicar do ladinho direito na minha foto e você vai então conseguir entrar em contato comigo para tirar dúvidas, ok? Considere então participar comigo desse curso, vai ser bênção para a sua vida. É para a glória de Deus? Veja, em 1 Coríntios 10:31, encontramos um princípio a ser aplicado em todas as nossas ações. Observe bem. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer. Então observe que pensar em fazer uma tatuagem entra aqui nessa parte. Outra coisa qualquer, fazer tudo ou todas essas coisas para a glória de Deus. Veja, se essa tatuagem que você quer fazer é apenas com um intuito egoísta, se é um ato de rebeldia contra algo ou contra alguém, se é um desejo originado em algo pecaminoso, por exemplo, fazer tatuagem pelos mortos, que já é proibido, então não faça, pois não estará glorificando a Deus nisso e essa atitude vai ser pecado. Nesse caso, fazer uma tatuagem vai ser pecado. A motivação daquilo que fazemos conta muito para Deus. Uma motivação errada te levará a um caminho errado que não glorificará o Senhor no final das contas e transformará sua atitude em pecado. Mas, presbítero, a motivação Deus considera também e não somente o ato em si? Sim. Observe bem esse texto de Mateus 5:23 que exemplifica isso. Veja, aqui Deus está falando, o Senhor Jesus está falando a respeito de trazer uma oferta. Ofertar não é pecado. É algo que é feito e a Bíblia diz para a gente ofertar. Só que observe que Jesus considera aqui que a motivação no meio dessa oferta está errada. Olha o que ele diz. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro fazer o quê? Reconciliar-te, resolver
com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, ofertando, mas com uma motivação errada, com o coração em pecado, com problemas com o irmão. Jesus fala, olha, deixa essa oferta aí, primeiro vai resolver o seu problema. O que nos leva a entender que se eu não quiser resolver esse problema, eu estou errado nessa oferta. A motivação está desaprovada perante o Senhor. Agora, faça então essa pergunta a si mesmo. A minha atitude de ter uma tatuagem vai de fato glorificar o nome de Deus? Ou somente será por vaidade? Somente por rebeldia, egoísmo ou pensamentos e motivações pecaminosas? Se você passar por essa primeira questão, aí você pode refletir na segunda questão. Que tipo de desenho você quer fazer? Imagine que você, então, de alguma forma entendeu que vai ser para a glória de Deus. E aí é uma questão sua, ok? Não estou dizendo que existe algum motivo que vai glorificar a Deus em fazer uma tatuagem, mas você pode achar. Que tipo de desenho você quer fazer? Veja, existem desenhos que carregam simbologias fortes que não caberiam ao cristão carregar em seu corpo. Por isso, se decidir se tatuar de alguma forma, você deve observar se o tipo de desenho é condizente com os ideais bíblicos. Eu conheço um cristão que, por ignorância e falta de reflexão e sabedoria, tatuou palavras em outra língua na sua pele, que ele achava que tinham um significado legal, bonito, inspirador, mas que na verdade eram citações reprováveis e que não cabiam nos ideais bíblicos. Obviamente, ele se arrependeu de ter feito essa tatuagem, mas quando ele descobriu, era tarde demais. Por isso, é preciso ter cuidado. Pense, o desenho que eu quero fazer está condizente com os valores cristãos e bíblicos? Vamos imaginar então que você já fez a primeira reflexão e agora você tem um desenho que é totalmente bíblico para colocar na pele. Então você vai para a terceira reflexão. A terceira reflexão é: sua tatuagem vai causar escândalo? Preste bem atenção nisso. Apesar de ser algo subjetivo, essa questão de causar escândalo, né? Pois depende de avaliação, Paulo nos deixou um bom modo de refletir sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação a quem? Ao próximo. Preste bem atenção. Em 1 Coríntios 11, de 1 a 13, Paulo refletiu sobre a sua liberdade diante das pessoas mais fracas na fé. Por que não deveríamos também refletir sobre isso? Ou seja, Paulo considera ali, né, que existem fracos e fortes na fé. E que os fortes na fé, obviamente, têm mais liberdade, porque entendem mais os conceitos da palavra de Deus. Mas, diante de toda essa questão, ele fez duas conclusões interessantes que, penso eu, podem dar embasamento para uma tomada de decisão mais madura com relação a fazer esse tipo de marca, de tatuagem na sua pele. E veja então essas duas questões. 1 Coríntios 8, verso 9 e depois o verso 13. Vede, porém, veja, ele está falando para os fortes, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço. Preste bem atenção. Tropeço para os fracos, ou seja, aqueles que ainda não têm um conhecimento mais maduro na fé. E ele continua, e por isso, se a comida serve de escândalo, né, no contexto que ele está falando de comida sacrificada a ídolos, se serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Veja, como entender essas questões? O referencial do reino de Deus sempre é o nós e não o eu. Isso aqui é muito importante a gente entender. A gente vive um tempo em que as pessoas vivem sobre o eu. Tudo é o que eu quero, do jeito que eu quero, a minha liberdade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o senso de comunidade é sempre maior do que o senso individualista. Por isso, pense se essa tatuagem não trará mais problemas que bênçãos em sua vida e comunidade. Então, depois de refletir bem, decida se fará ou não. Eu vou te dar aqui um testemunho pessoal. Eu sou presbítero, estou à frente da igreja e eu já tive vontade de fazer tatuagem quando era um pouco mais novo, começando a minha carreira cristã e até no início do meu presbiterato. Mas sabe o que eu pensei? E aquele que é mais fraco do que eu, que não tem conhecimento? E aquele jovem que está chegando na igreja, né, que está ali com muitas dúvidas? Quando ele vir um presbítero com alguma tatuagem, será que ele vai ter maturidade a mesma que eu para refletir? Talvez eu seja um mau exemplo para ele. Então eu, particularmente, diante dessas perguntas que eu formulei aqui,
Eu respondi não a elas. Eu não tenho essa certeza toda, então eu não faço. Agora vamos seguir. Imagine que você chegou até aqui. As suas dúvidas estão maiores que as certezas? Então isso é muito importante. A Bíblia diz algo bem interessante. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Paz de Cristo, árbitro. Vamos entender esse conceito? Árbitro é aquele que é capaz de julgar e dar a diretriz correta a respeito de algo. Assim, a Bíblia aponta para a gente que a paz de Cristo, estando no nosso coração, é um bom referencial para acertarmos questões difíceis que temos que resolver. Então, normalmente, quando temos dúvidas graves, grandes no nosso coração, essas dúvidas vão provocar falta de paz no nosso interior. Se a dúvida está maior do que as certezas, pode ser que Deus não esteja se agradando com essa tatuagem que você quer fazer. Ou mesmo que Deus está te preparando melhor para fazer uma melhor escolha, né, de tatuagem do que o que você está pensando agora. Né? Talvez é para você esperar e pensar mais para um futuro. Em última instância, sempre ouça a voz de Deus e não a sua voz. Está faltando paz? Tome muito cuidado. Veja bem esse texto de Paulo, Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Aqui no contexto, Paulo está falando novamente de carne, né? De comer carne sacrificada a ídolos, que o ídolo nada é, nenhum poder tem. Mas aqui, se a pessoa tem dúvida, se a pessoa tem alguma questão que não traz certeza, Paulo diz que ela está errando se ela fizer. Porque o que faz não provém da fé, ou seja, de uma fundamentação firme na fé, né? Na certeza. E tudo que não provém de fé, de certeza, diz Paulo, acaba sendo pecado, vai ser ruim para você. Então é muito importante entender essa questão. E agora, a gente fechando, quantos anos você tem? Isso é muito importante, pouca gente reflete a respeito dessa questão. Veja, normalmente no calor da rebeldia de jovens e adolescentes, aparece esse desejo de fazer uma tatuagem com objetivos, na maioria das vezes, nada cristãos. Principalmente pela influência de amigos, da mídia principalmente, da moda, influencers digitais, que tem muito isso hoje. Por isso eu creio que é muito importante você pensar, né, principalmente você ainda jovem, você refletir muito bem, consultar pais, amigos, conselheiros, porque se você é muito jovem, possivelmente você vai fazer uma besteira. Lembre-se que a tatuagem ela é permanente, ou mesmo ela pode ser tirada, mas é extremamente difícil e doloroso e pode te prejudicar, inclusive, na sua vida profissional lá no futuro. Pois existem empresas que aplicam restrições veladas, é claro, não dizem que fazem essa restrição, mas muitas profissões não aceitam muito bem pessoas tatuadas. Por isso, pense bem se vale a pena tanto risco por causa de um desenho na sua pele. Na dúvida, como nós já aprendemos, espere mais um pouco, amadureça a ideia ou mesmo deixe essa ideia de lado, pois não vai trazer nada de bom para a sua vida. Bom, creio que até aqui os pontos citados fornecem bons referenciais para uma boa tomada de decisão e uma decisão correta a respeito de fazer ou não uma tatuagem. Usar a liberdade que Cristo nos deu da melhor forma possível, seja se você decidir fazer uma tatuagem que você acha legal ou para escolher não fazer uma tatuagem, é o que Deus espera de cada um de nós. Reflexão. Por isso, antes de fazer, faça uma reflexão imparcial e sincera sobre a questão e só depois decida. Mas eu posso te dizer aqui, na minha experiência de muitos anos de vida cristã, essas perguntas, na maioria das vezes, vão te levar a não fazer uma tatuagem. Infelizmente, né, as pessoas ignoram essas questões e acabam se arrependendo depois. Pense bem, reflita com carinho. E para a gente fechar, vou deixar para você aqui esse vídeo que vai falar o seguinte: Jesus fez uma tatuagem na coxa, lá em Apocalipse, a tatuagem escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou analisar esse texto dessa tatuagem de Jesus em detalhes nesse vídeo. Assista e vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fique com Jesus.